professora e professor de História. Tudo bem? Eu sou a professora Maristela, professora de História, e estarei com vocês nesse ATPC da Diretoria de Ensino Campinas Oeste. Sinto bem-vindos para mais um ATPC da nossa Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Hoje é o componente curricular de História, e estarei com vocês nesse percurso. Vamos lá? Vamos conhecer, então, qual é o tema de hoje? Vamos lá? Pois bem. O tema de hoje é este: olhares para o caderno de história. Então, a partir desse, são alguns olhares que nós vamos fazer, vamos apenas apontar, comentar e até sugerir aos senhores, né, um olhar mais específico para o nosso caderno. Vamos lá, então, conhecer um pouco mais a pauta de hoje? Então, a pauta começa, então, com o objetivo dessa TPC, a competência específica de História. Vou aqui fazer uma pequena provocação por meio de uma sensibilização, apresentar também um histórico do currículo em São Paulo, quais são as características dos cadernos, né, os seus princípios educacionais, os tópicos que contêm os cadernos de História, no caso, falar um pouquinho, comentar com vocês sobre a atitude historiadora, as metodologias centradas nos estudantes, a abordar sobre o ensino híbrido, a relatar, comentar com vocês sobre a avaliação e como está a organização do material. Além disso, fechando, tá, com essa temática muito importante sobre adaptações curriculares, certo? Então, o objetivo nosso, tá, qual é divulgar para os senhores os materiais de apoio para o desenvolvimento do currículo paulista. Certo? Essa proposta é divulgar, apresentar para vocês, né? Mas creio que já estejam já íntimos desse material que estou aqui apresentando a vocês. Mas vamos lá, vamos conhecer um pouco melhor, né? Então, qual a competência específica que rege esse trabalho de hoje, esse TPC? É compreender e problematizar os conceitos e procedimentos da produção historiográfica. Certo? A sala de aula também é um ambiente para a produção de conhecimento, todos nós sabemos. Isso se inicia a partir da consciência de que o entendimento, né, sobre o passado ele é realizado com base na fonte histórica, ou pelo menos pela evidência histórica, né? Por isso é muito importante, professor e professora, ter em mãos, né, esses instrumentais, né, para o desenvolvimento da construção de narrativas durante as aulas, seja elas online, seja elas presenciais, certo? Por isso, para isso, tá, eu vou apresentar a vocês um trecho de um filme, tá, que indiretamente aborda um procedimento historiográfico, ao tratar de um tipo de narrativa histórica. Esse filme é o Narradores de Javé, ele é de 2003, tá? Ele pertence à caixa, né, número 1 do Cultura e Currículo, tá? Que foi uma proposta que a FDI desenvolveu alguns anos atrás, mas caso vocês queiram conhecer todo o filme, a história, como foi o final dessa história, está disponível na internet também. Então, agora vamos ouvir, né, quantas formas de narrar vocês usam nas suas aulas de história. Quantas formas de narrar existem no campo do ensino de história? Enfim, é somente uma reflexão sobre, né, sobre como se constrói uma narrativa histórica. Tá? Vamos então ouvir? Vamos lá, então? Pois muito bem, senhor Vicentino. Eu vim aqui lhe ouvir e anotar, assim, tudo que foi importante das suas lembranças javéicas, as históricas e as pré-históricas, para a gente pôr no livro A Odisseia do Vale do Javé, primeira parte. Eu não uso caneta. Eu não me acostumo. Eu não sei se o senhor já viu que a caneta ela corre no papel assim, sem freio. Então, se a gente erra e quer arrumar, aí emporcalha tudo, né? Fica aquela desinteria de tinta, né? Agora, o lápis não. O lápis é maravilhoso, porque ele agarra o papel, ele aceita a borracha, ele obedece à mão e ao pensamento da gente.
Aliás, eu sou um homem que só consegue pensar lá, seu Vicentino. Mas voltando ao tema javélico, olha, seu Vicentino, se por acaso eu escrevi naquelas cartas alguma coisa que lhe aborreceu, o senhor fale. Já me ofereceram muito dinheiro por essa garrucha, mas eu não troco por dinheiro nenhum, nem por nenhum favor. Essa coroinha que o senhor está vendo aqui já esteve no punho de Indalécio. Indalécio, o fundador de Javé? É esse mesmo. Como o senhor já deve de ter sabido, é quase certo que eu seja um descendente indireto daquele nobre chefe de guerra. Indalécio era um homem seco, duro, sistemático. Era um homem que nunca dizia sim quando queria dizer não. Cada coisa para ele só tinha uma medida. Consta que nunca descia do cavalo. Dormia montado na cela, que era para estar pronto para a guerra a qualquer momento. E o senhor não vai escrever? Claro, senhor. Indalécio. A história de Javé começa junto de Indalécio. Foi ele quem guiou nossos antepassados. Um punhado de gente valente, que era a sobra de uma guerra perdida. Tinham sido expulsos das suas terras de origem por ordem do rei de Portugal, que queria tomar o ouro que era deles. Pois Indalécio, mesmo ferido, foi trazendo seu povo para longe, em busca de um lugar seguro. Mas Indalécio não atinava com o lugar certo. Ele queria ir mais longe, distante de braço de governo, de rei. Andaram dias, meses mesmo, trazendo nas costas o sino, que era a coisa mais sagrada que possuía. Indalécio mergulhou naquele mar de boi, escolheu o boi mais bonito e mais gordo, matou e levou para matar a fome de nossa gente. Não disse uma palavra e... Hein? Por que você não está escrevendo? O quê, meu Deus? Estou escrevendo. E eu sou cego. Eu não estou vendo que você não está mexendo a mão em cima desse papel. Sente. Também não dá para escrever tudo de uma carreira só, né, seu Vicentino? Aliás, o senhor vai me desculpar, mas esse negócio de Indalécio ir lá e pegar um boi assim, sem mais ou menos, não tá bom, não. O que não tá bom? Ninguém vai entregar um boi assim de graça. Só se for boi de camelô. Olha, essa parte aí tem que melhorar. Melhorar? Você já está querendo inventar, é? Não, inventar não. Vai florear um bocadinho. Vamos ver? Deixa eu ver. Os dias pareciam não ter fim. E aquela gente guerreira, de tanta fome, quase não mais respirava. Aí passa por eles aquela boiada imensa, gorda, um dilúvio bovino. Ê, boi! Ê, boi! Aquele mundo, aquele mar de boi capaz de fazer verter lágrimas, só de ver aquelas coxas,
as costelas, as alcadas, chiando na brasa, pingando gordura no fogo. Mas tinha muita gente armada guardando aquele bovio. Bovio é um canil de boi. Então Indalécio pensou numa alta estratégia de guerra. Ele raciocinou-se todo e esperou anoitecer. E quando os bois estavam mais quietos, mais calmos e os vaqueiros mais espreguiçados, aí, no meio daquele breu, ele chamou 2 homens do seu bando, os mais valentes. Mas ele não chamou pelo nome. Ele usou onomatropias, a língua dos bichos. Um se chamava Rolinha e o outro era Zé da Onça. E mandou os 2 homens rastejarem, assim, lagarteando, pra dentro daquele boiaréu. E o quê? Calma, calma. Aí eles arrancaram as alpercatas dos pés e calçaram nas 4 patas do boi mais gordo. E foram trazendo o bicho calçado, bem devagarinho, sem fazer barulho nenhum, sem dar um tiro, mas com tamanha bravura e esperteza. O senhor me faça um favor, o senhor volte atrás e escreva exatamente como eu lhe ditei. Mas não fica melhor assim, homem de Deus? Eles pegam o boi na unha mesmo, seu Vicente. E alguém vai acreditar em botar sapato em boi para não fazer barulho, seu diabo? Olha, uma coisa é o fato acontecido, outra coisa é o fato escrito. O acontecido tem que ser melhorado no escrito de forma melhor para que o povo creia no acontecido. Eu não estou gostando disso, não. Tá bom. Mas também não vamos brigar por isso, né? Olha, eu já tenho a sua história gravada na memória. E depois eu escrevo com calma, floreio bonito, assim, estilo góticos. Assim, com ponto e vírgula. E depois eu mostro pro senhor, tá bom assim? Mas eu ainda não acabei. Não, mas o senhor termina depois. Por enquanto, o senhor diz o seu nome, sobrenome e pronome pra gente botar no livro. Vicentino Indalécio da Rocha. Pois bem, né? Vocês acabaram de assistir esse trecho, então vamos contextualizar um pouco e compreender o que está acontecendo nessa história toda. O filme conta a história de um povoado Javé que está prestes a ser inundado e dá lugar à represa de uma hidrelétrica. Os moradores do local, do lugar, chegam à conclusão de que a única maneira de impedir a tragédia é transformando Javé em patrimônio da humanidade. Para isso, decidem transformar as lendas sobre a origem do lugar, em um livro. Acontece que a pessoa mais dedicada para a tarefa é Antônio Biá, justamente esse que vocês acabaram de assistir, que havia sido banido da cidade por difamar seus moradores através de cartas. Como não há alternativa, a população resolve dar a chance de Biá se redimir escrevendo o livro. E o escrivão passa a ir de casa em casa para ouvir as histórias que estão guardadas na recordação dos moradores de Javé. O problema é que cada um lembra das coisas à sua maneira. E vocês acabaram de assistir agora um trecho do filme, em que o protagonista, vamos dizer assim, participa da construção de um passado, dentro de uma perspectiva de uma visão heróica da fundação da cidade. Porque ele justifica, inclusive, fala o seguinte: uma coisa é o fato acontecido, vocês lembram? Outra coisa é o fato ocorrido, diz ele, Antônio Biá. O acontecido tem que ser melhorado no escrito de forma melhor para que o povo crie no acontecido. Enfim, como os indivíduos, eles mobilizam seus conhecimentos históricos e constroem a sua consciência histórica, conferindo história para eles mesmos. Como se faz isso? Por meio das narrativas. Também. Então, no caso específico, eu trouxe aqui um recorte de um trecho do filme para provocá-los. Quais formas vocês usam na sala de aula, no dia a dia, ou seja, também no ambiente virtual, durante as aulas online? Como vocês trabalham?
creio que não mais dessa forma, né, trazendo, né, heróis, né, protagonistas, né, que são os fundadores da cidade, né, no caso, é como coloca, né, o personagem, é uma coisa para a gente pensar sobre isso também. Quais são os procedimentos metodológicos e historiográficos que usamos no dia a dia para trabalhar com o ensino de história? Como nós ensinamos história para os nossos estudantes? Né? Fica aí uma provocação, tá? Porque sabemos, né, que não é, né, que não é natural o aluno aprender, né, o aluno ter o pensamento histórico. Isso é construído socialmente também, né? Vamos continuar então? Bem, eu estou agora nesse. Vamos lá então. Então vamos começar então falando sobre o histórico do currículo de São Paulo, tá? Em 2019 nós estávamos naquele momento de transição entre o currículo anterior, né, da capa preta, lembra, para o currículo que seria, né, agora, né, chamamos agora de currículo em ação, né, sempre em conversa com a BNCC, tá? Então, nesse 2019 veio o guia de transição, que consistia na proposição de atividades, né, para os estudantes, além de um conjunto de sugestões para os professores. Em 2020, né, veio a primeira edição dos materiais de apoio, alinhado com o documento homologado em agosto de 2019. Esses materiais foram inspirados no guia de transição e, mais uma vez, elaborados de forma colaborativa com representantes das diretorias de ensino. Tá? No caso, eu particularmente, a Maristela, também participei desse processo, né? Eu participei da construção também de atividades, algumas das quais, né, estão, né, presentes aqui no currículo em ação. Claro, elas foram ressignificadas, mas, de modo geral, né, agora em 2021, né, na nova versão, né, chamada Currículo em Ação, elas têm alguns ajustes pontuais, né, e atividades, né, também elas estão sendo, e as referências também são dos anos anteriores, né? De qualquer forma, elas estão aqui, né? O objetivo é sempre aprimorar o material, né, de forma contínua, e sempre teve, né, a participação dos professores da nossa rede, tá? Continuando, então, quais são as características dos cadernos, né, do currículo em ação? Tá? Eles apresentam uma série de atividades desafiadoras que se constituem como um suporte metodológico para os estudantes e professores. Tá? Além disso, múltiplas situações problematizadoras presentes nos materiais enfatizam que a necessidade de pensar e agir para o desenvolvimento do protagonismo do nosso estudante, apoiando sempre a parte pedagógica, a prática pedagógica. E lembrando que o nosso docente aí, que vocês têm autonomia para propor outras atividades, claro, sempre considerando para que haja o desenvolvimento de competências, é necessário que se tenha em foco o movimento de progressão das habilidades curriculares, certo? Continuando nesse percurso, vamos conhecer um pouco então agora quais são os princípios educacionais, a qual eu aqui enfatizo, né, também que está no caderno lá, né, a educação, pensar na educação do século XXI, tá, enquanto um aprimoramento do desenvolvimento humano, também no estímulo na construção de conhecimento, e pensar também em práticas de cidadania, né, de forma crítica e visando que a garantia de intervenções solidárias nas demandas do contexto sociocultural brasileiro. Tá? Portanto, a educação se torna transformadora. Por quê? Porque objetiva, né, e oportuniza o desenvolvimento de características necessárias para a construção da cidadania do nosso estudante, tá? E também práticas educativas que levam ao exercício, né, interdimensional, possibilitando o aprimoramento de competências, né, como, né, no caso, para a promoção da excelência acadêmica e desenvolvimento das competências socioemocionais, e também o material sugere como recursos para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem, sempre, claro, o diálogo e a aplicação, no caso, de metodologia centrada no estudante, que eu vou estar me referindo também daqui a pouco, certo? Antes de iniciar, vamos falar um pouco sobre a atitude historiadora,
né, a atitude historiadora enquanto uma proposta, né, metodológica, historiográfica, né, para se trabalhar, para se fazer o ensino de história presente na sala de aula, ou no ambiente virtual ainda, né? Enfim, a pergunta inicial é como se aprende história se o pensamento, tá, histórico está longe de ser natural para os nossos estudantes? Como é que se aprende história? Então, vemos aqui a ênfase, a atitude historiadora, ela se dá enquanto um procedimento metodológico historiográfico e também uma forma de ação, percepção e consciência necessária nos nossos dias, que pode ser compreendida como um conjunto de competências a serem adquiridas por meio do ensino da história e que se possibilitam ao estudante uma leitura mais sistemática, fundamentada e crítica. Ponto. Bem, vamos começar então a pensar o seguinte, né? Ele fala assim, uma forma de ação. Por que ação? Por que ação? Porque a atitude historiadora é uma forma de ação. Já pensaram sobre isso? Por quê? Porque a atitude historiadora ela faz parte de um processo em que uma série de operações, tá, viabilizam responder a um problema e que será compreendido por meio de uma interpretação, né, das fontes ou dos rastros, vestígios, indícios deixados pelo passado, certo? E também uma forma de percepção, quer dizer isso, né? É propor, né, que a leitura do mundo supere o senso comum, tá, dos nossos estudantes. Certo? É a possibilidade de realizar essa superação que se faz por meio de dois elementos principais, tá? Que é que eu estou aqui identificando como perspectiva histórica, tá? Ao se questionar as realidades sociais e também a forma de abordagem que os professores estão trabalhando com seus alunos. Tá? Por isso que nenhum professor hoje, né, creio eu, vai fazer uma abordagem como fez como o Antônio Biá ouviu, né, de um dos moradores da cidade, não é mesmo? Então, esses dois elementos, né, a percepção histórica e também a forma de abordar, né, um contexto histórico, por exemplo, eles são fundamentais e inseparáveis, tá? E devem estar sendo trabalhados, desenvolvidos juntos, né? Sem os quais uma aprendizagem real do pensamento histórico não vai acontecer. Tá? E também, porque a gente pensa que a atitude historiadora também é uma forma de consciência. Por quê? Porque existem, nós sabemos claro, né, que existem diferentes interpretações, né? Mas o que ela tem em comum, meus senhores? Tem em comum presente. Tá? Então, a consciência histórica é a compreensão do presente. Os nossos alunos têm uma compreensão do presente, né? E é através da interpretação do passado que a gente pode compreender, né? E tem talvez quem sabe, né, deslumbrar também, né, o futuro, certo? Então, fechando essa perspectiva, tá? A atitude historiadora é ler e atribuir sentido por meio de um repertório de técnicas e procedimentos proporcionados pelo letramento em história, de maneira a desenvolver a capacidade de interpretar um fato e localizá-lo em seu contexto específico, estimulando a percepção do que se produziu em decorrência desse fato com permanência ou ruptura, influenciando nossas práticas sociais atuais. Tá? Além disso, tá? Para a atitude historiadora, né, desenvolver, nós precisamos estimular essa atitude junto com os nossos estudantes, portanto, tornando-os capazes de entender os diversos contextos históricos. E nós, professores de história, temos de ter a convicção de que somos também pesquisadores. Né? A gente nunca para de estudar, né, professores? Apropriando-se da didática própria do nosso objeto de conhecimento e buscando inserir no universo da sala de aula o trabalho com fontes históricas, certo? Enfim, a atitude historiadora ela consiste na realização e mediação de operações cognitivas, né, a partir das fontes históricas, com o objetivo de analisar, de interpretar, de questionar, né, de descrever, enfim, a fim de que os estudantes produzam narrativas do passado.
E assim, claro, estabelecendo comparações com outras narrativas já existentes, tá? Vamos ver então? Continuando. Consiste, então, o quê? Na mediação de operações cognitivas, como acabei de falar, com as fontes históricas, com o objetivo de analisá-las. Acabei de falar para vocês, né? Com vocês, que produz a narrativa passada, estabelecendo comparações outras já existentes, certo? Bem, vamos lá seguir, então, com as metodologias centradas nos estudantes? Vamos lá, então. Então, aqui vamos apresentar a vocês, tá, algumas propostas metodológicas centradas nos estudantes, um recurso importante, né, dentro desse contexto que nós vivemos hoje, né, e que, de certa medida, repercute também no processo de aprendizagem do escolar dos nossos estudantes, e também caracteriza-se como vantagens dentro do processo de desenvolvimento do ensino-aprendizagem, dando ênfase ao desenvolvimento da criatividade, na resolução de problemas, na autonomia, na colaboração e, óbvio, né, proporcionando uma maior aprendizagem do conteúdo. Como? De forma lúdica. Como vai ser isso em campo de história? Vamos seguir, então, para saber como que esses cadernos, eles indicam caminhos, né, para o ensino de história. Tá? Então, algumas atividades, vocês vão observar, que estão no caderno, elas são baseadas em alguns elementos de jogos, como desafios, missões, avatares, cenários e simulações, tá? Que podem, né, ser realizadas tanto de forma presencial ou digital, certo? Aqui, então, eu trago para vocês um exemplo, tá? Para vocês, dessa perspectiva aqui, né? Eu trouxe 2 exemplos para vocês, tá? Que eu escolhi um como o desafio e o outro como um cenário. O desafio aqui é do 7º ano, situação aprendizagem 2, em que a proposta é construir uma narrativa sobre uma época estudada, imagina, para o nosso aluno, né, isso é um grande desafio para ele, né, transpor, né, o seu olhar lá para o passado, a partir de todas as ferramentas que foram já apresentadas a eles durante as aulas. E também aqui temos uma atividade, né, que é de contextualização, que eu identifiquei como um cenário, afinal de contas, né, apresenta aqui uma fonte, né, analisar aqui a fonte, que é o processo de industrialização, em que mostra o impacto ambiental, mostra todo um cenário em que o aluno vai ter que desenvolver, tá? Esse aqui são um exemplo. Enfim, tá? Aqui vamos continuar, então. Outro item também que os cadernos abordam é a questão do ensino híbrido, tá? Os alunos, né, de certa medida, né, já conhecem, né, um pouco, vocês já desenvolve, aliás, o ensino híbrido já, né, junto com nossos alunos, tá? O ensino híbrido, né, em história, ela possibilita o quê? Momentos de estudo presenciais ou online, individualizado ou em grupos, combinando ferramentas digitais, pesquisa de campo, trabalho com fontes, leitura, exercícios, análise de filmes, análise de jogos educativos, construção de blogs, podcasts, mapas mentais, diagramas, construção de jornais, moral online, sites, jogos, debates, reflexões, participação em projetos, entre outros. E se a gente for considerar isso, vocês, professores, já estão trabalhando com isso há muito tempo, né? Pelo menos muitos professores aqui com quem tive contato ao longo da minha vida docente, como professora da rede, muitos professores já trabalharam, né, de certa medida, com várias essas formas de ensinar história, tá? O ensino híbrido aqui, tá? Ele é caracterizado, né? Eu acho que é interessante também a gente pensar, né, na aprendizagem ativa, né, em que os alunos podem resolver problemas, por exemplo, respondem também questões, ou formulam também por conta própria, ou discutem, explicam, debatem, enfim, né? A gente também tem que atentar, né, que ela vai ser também administrada, planejada e desenvolvida conforme o contexto que o professor conhece, né, conforme a situação, enfim, em que pode também fazer alguns ajustes caso necessário, tá? A gente aqui, por exemplo, eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Alguns modelos de ensino híbrido. Nós temos a rotação, que é subdividido em rotação, rotação por estações, laboratório rotacional, sala de aula invertida, rotação individual, tá? E esses modelos aqui,
tá? Eles trabalham com a ideia de revezamento de atividades, tá? E que pode ser trabalhado com pequenos grupos ou turmas completas, a depender do contexto, né? E da realidade também do professor, da sala de aula, enfim, né? A gente também tem que saber e compreender, né, as limitações que temos no nosso ensino. Os outros também, os outros modelos de ensino híbrido é o modelo Flex, modelo Lacarte e modelo virtual enriquecido, e para cada um deles, no caderno está especificado alguns detalhes, tá? Que vocês aqui, que eu deixo para vocês aí, caso vocês queiram conhecer um pouco mais a respeito. O que é interessante atentar, tá? Que a sala de aula invertida já foi trabalhada e abordada, né, no Centro de Mídias, né, de São Paulo. Então, o CMSP, ele já explicou. Mas eu vou aqui, então, abrir para vocês conhecerem um pouco mais o que é uma sala de aula invertida, caso vocês não tenham assistido, né, esse vídeo que o CMSP desenvolveu e está lá, né, também no site do seu repertório, né, no site do CMSP. Então, vamos lá, vamos ouvir um pouquinho e saber como é isso no dia a dia. Vamos lá, gente? A aula invertida, ela pressupõe que você, antes da aula, você, professor, oriente os alunos a buscarem conhecer ou forneça materiais para esses alunos conhecerem um pouco do conceito que eles vão estudar. Então, basicamente, você vai preparar alguns materiais selecionados, você pode pedir para eles selecionarem outros também, e que eles vão, através da seleção desses materiais, entrar em contato com o conceito que eles vão aprender antes da aula, para que na aula você consiga trabalhar e desenvolver esses conceitos com eles, tá? E isso daí, esse momento presencial, ele vai ser fortalecido e ressignificado a partir da experiência que os alunos tiveram antes. Então, por exemplo, numa aula, eu me lembro de uma aula de ciências que eu tive, onde eu aprendi o ciclo da água. E foi num dia que estava chovendo. E a professora levou a gente para observar aquilo, e a gente deu a sorte, eu me lembro que ficou muito significativo para mim, que deu a sorte dela ter uma aula no começo da manhã e uma aula no fim da manhã. E aí ela mostrou que a poça d'água que estava pela janela da escola, que estava no começo da manhã para a chuva, no final da manhã não estava. E ela foi explicando aquele ciclo que tinha acontecido. A gente, muitas vezes, trabalha isso de um modo, na sala de aula, expositivo, ou construindo experiências, aquela que é inteira fechada e tal. Mas você pode falar para os alunos pesquisarem esse ciclo da água antes e, no momento da aula, pedir para eles e discutir com eles a ideia do que é esse ciclo e de como ele se forma, né? Como que existe a chuva, por que existe a chuva? Através de uma pergunta desse tipo, na sala de aula. Algum aluno vai falar assim, não, o ciclo da água começa pela evaporação, o outro, não, começa pela condensação, quando chove. E daí você discute a ideia do ciclo já. Porque você pode, através dos relatos deles, perguntar, mas quem que está, né? Quem que está certo ou quem que está falando o começo correto? E aí você discute a partir das informações que eles trazem. Então, o conceito vem com a participação deles e não com a sua participação escrevendo e definindo um processo. E depois da aula na sala de aula invertida, os alunos vão aprofundar isso através de alguma atividade guiada por você, através de novas pesquisas, de outras produções, inclusive uma produção que pode ser um gancho para uma outra aula sua, então ela já é o processo final de uma aula e o começo de outra, tá? A ideia da sala de aula invertida é que antes da aula o aluno conheça um pouco do conceito e que ele não vá para a escola, por exemplo, falando assim, vai ter aula do que hoje? De matemática. Sério, o que você vai aprender? Não sei. Né? Seria muito melhor se o aluno já tivesse tido um contato antes. E a sala de aula invertida traz isso. Mas meu aluno não tem recurso em casa, ele não tem tecnologia em casa. Como que ele pode fazer? Você pode não passar só materiais que exigem recursos tecnológicos, mas você poderia, por exemplo, se você identificar que uma parte da sua turma tem recurso e a outra não, para a turma que tem recurso, você pode dar alguma coisa com recurso tecnológico, para outra que não tem, você dá uma coisa impressa, alguns textos diferentes, materiais, e no momento presencial você pode formar grupos. Em quem teve acesso pela tecnologia, quem teve acesso a um texto presencial, quem teve acesso a uma imagem ou alguma coisa desse tipo,
e pedir para eles discutirem o conceito a partir dessas diferentes perspectivas que eles tiveram no momento antes da aula. Percebe? Ju, quer falar? Sim, Fê, eu tenho alguns contrapontos aqui para você. Bom, tem um comentário aqui, um exemplo, né, da professora Nilda. Ela diz assim: um pouco antes, quando fazíamos na universidade, o professor solicitava a leitura de um capítulo para ser debatido na aula, né? Então, assim, eu tenho alguns comentários aqui também que falam de é uma prática muito antiga com um novo nome, né? A gente tem algumas leituras aqui que eu acho super relevantes da gente trazer para o debate, né? A Sandra fala assim: isso eu chamo de antecipação. E aí eu queria, né, que a gente pudesse retomar um pouco o que é necessário para a gente caracterizar como sala de aula invertida, né, Fernando? E aí eu trago um outro livro que eu gosto muito, que é do Jonathan Bergman, que foi uma das pessoas que ajudou na disseminação desse próprio termo, sala de aula invertida, né? E que, aí assim, para mim, Fernando, uma coisa muito importante na sala de aula invertida, e para caracterizar dentro dessas, tanto do livro do ensino híbrido, quanto da leitura que o Jonathan Bergman faz, a importância do planejamento com base em evidência. Né? Então, acho que você colocou um aspecto que é, muito embora o aluno não tenha acesso à tecnologia, alguns possam não ter acesso à tecnologia, mas a gente pode fazer alguma, aí eu usaria o termo que a professora fez, antecipação. Ainda assim, para mim, como pesquisador e quem atua, eu tenho dúvida se eu caracterizaria isso como uma sala de aula invertida, considerando a importância dos dados para o planejamento, né? Porque o professor precisa coletar de alguma maneira, e aí eu vou dar uma dica aqui de como isso poderia ser feito sem tecnologia. O professor precisaria de alguma evidência de como foi esse momento que antecipa a aula, que a gente chama de sala de aula invertida, para ele planejar a experiência de aprendizagem, inclusive considerar a personalização do ensino, como o Fernando bem colocou, que é um princípio do ensino híbrido, né? Ou seja, eu olhar para a minha sala de aula e entender o que cada um dos estudantes captou daquilo, e eu poder, por exemplo, pensar numa rotação por estações, baseada nessa informação, ou alguma prática que envolve metodologia ativa, porque eu acho que uma coisa importante da sala de aula invertida é que a metodologia ativa precisa acontecer, né? O momento do presencial, desse encontro, ele precisa promover uma aprendizagem ativa, né? Porque é justamente isso que quer se inverter, né? O termo de inversão eu quero tirar o momento de se debruçar sobre um conteúdo ou o momento expositivo do professor, eu quero antecipar isso para usar o tempo do presencial para outra coisa. Né? Como, por exemplo, um debate como a professora colocou. Mas eu queria ouvir sua opinião com relação a essa questão dos dados, né? E aí, eu aqui pensando, como eu faria sem tecnologia? Eu faria o seguinte, eu daria um intervalo entre uma aula e outra e coletaria alguma evidência de como foi essa preparação do aluno, para depois eu fazer a minha aula de continuidade da sala de aula invertida, justamente para que eu possa ter evidências de como foi esse estudo antecipado dos alunos e criar cultura também de que eles façam esse estudo prévio. Porque se a gente não criar cultura, o que vai acontecer é que o aluno não vai fazer, como muitas lições de casa, eles não fazem, né? E a gente não vai conseguir avançar nesse sentido. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, Fernando. O que você falou tem total sentido. A ideia é você sempre tentar personalizar a partir desses dados. Então, se você pensa assim, como que eu faço para coletar dados para quem não tem o recurso digital? Eu já vi realidades de escolas em que os alunos tinham aulas de informática, porque era uma escola muito grande, com muitas turmas, pública também, e eles tinham aulas de informática uma vez por semana, a possibilidade de usar naquela aula específica o laboratório, e em outros momentos não dava porque tinha outra turma utilizando, tá? Então, mesmo com recurso, era um acesso limitado. O que o professor conseguia fazer, muitas vezes, era disponibilizar recursos da própria escola num momento complementar à aula, para que esses alunos tivessem, eventualmente, acesso. É uma possibilidade também. Isso vai da organização com a sua gestão, se você tiver essa realidade. Ou outra possibilidade é como a Jussi falou. Você faz a solicitação de uma sala de aula invertida numa segunda-feira para montar a aula para a próxima segunda-feira. E nesses outros dias, mesmo que você tenha aulas presenciais, você desenvolve um trabalho para desses alunos que você não tem acesso, você consiga alguma informação para personalizar. A ideia é assim, vai ficar tão potente quanto se você tiver todos os alunos com tecnologia? É claro que não.
Mas a ideia é que a gente não encare como limitador e fala, então como isso não dá, eu não vou fazer, tá? Ou a ideia mesmo, se você não tiver tecnologia, você pode eventualmente não chamar de aula invertida, você pode chamar de antecipação. Muita gente comentou aí que isso daí já vinha sendo feito. Pessoal, a ideia do ensino híbrido não é falar como se fosse algo novo, olha assim, inventamos, descobrir uma roda, não. A gente conceituou aquilo que o professor já vinha fazendo na realidade, na nossa prática docente, trouxe a tecnologia digital integrada a esse processo com um olhar para a personalização. Tá? Então, a ideia não é reinventar a roda de modelos que antes nunca foram vistos na história desse país, né? Fazendo essa brincadeira com a fala. Tá? A ideia é que a gente, inclusive, considere a prática docente que já vinha sendo realizada. E aí a Jussi comentou, tem esse livro que eu também tenho aqui, que fica do lado na minha estante, e tem esse outro, que da Sala de Aula Invertida, do mesmo autor, que traz vários elementos, tá? Eu gosto muito dele porque ele sempre, assim como eu, como todas as pessoas do grupo, a gente tem um pé na sala de aula real, tá? A gente enxerga a escola e a sala de aula como ambiente de pesquisa, tá? Pois bem, né? Vocês ouviram agora há pouco que é uma sala de aula invertida, né? Que, em certa medida, usa o quê? Uma parte expositiva, que o aluno pode fazer em casa, e a outra presencial, enfim, ou online, né? Enfim, são atividades que requerem, né, a dinâmica e, óbvio, também raciocínio do nossos estudantes, né? E o que eu quero aqui apresentar para vocês é um exemplo, tá? E uma sugestão, certo, professores, né? De uma sala de aula invertida, né? Vamos supor que o professor esteja trabalhando com essa habilidade, né, analisar os impactos da Revolução Industrial. Esse tema já foi abordado na aula no CMSP do dia 22 de janeiro, cujo tema foi a Revolução Industrial, a relação com o trabalho, certo? Então, aqui vou mostrar para vocês essa atividade, essa sugestão de forma muito simplificada sobre como experimentar o ensino híbrido, né, num contexto que nós estamos hoje, por exemplo. Então, vou dar uma dica para vocês. Então, vamos supor, então, como retomando, que vocês estão trabalhando com a Revolução Industrial, certo? Lá está, né, a habilidade, qual é o objetivo da aula que o CMSP apresentou. Além disso, tá, eles especificaram porque a Inglaterra se tornou pioneira, né, na Revolução Industrial. E esse conteúdo aqui foi apresentado para o 8º ano do ensino fundamental, né, lá no CMSP. Tá bom? Tanto é que vocês podem encontrar todos esses slides aqui. Os slides estão todos lá também, gente, caso vocês queiram, né, conhecer. Então, nessa aula aqui, né, já foi apresentado porque a Inglaterra foi pioneira, foi apresentado também os conceitos, né, principais desse momento, como cercamento, como ludismo, cardismo. Também apresentou aos alunos, né, as condições de vida e de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras, tá? Nesse contexto aqui, certo? Ou seja, supostamente o aluno pode ir lá, né? Vamos pensar assim, o aluno pode pegar, acessar o repertório CMSP, assistir essa aula, né? Se antecipar já com esse conteúdo. Em seguida, né, que fique aqui como sugestão, tá? Vocês podem fazer o quê? Vocês podem elencar algumas imagens que foram, né, abordadas nessa aula. Esse material está no repositório, vocês podem baixar e ver todos os slides dessa aula, onde estão essas imagens que eu aqui estou mostrando para vocês. E vocês já podem pedir para os alunos fazer alguma atividade que eles vão reportar essa imagem, sempre relacionando com esse tema. Ou seja, eles já tiveram antecipadamente a introdução, né, sobre alguns conceitos envolvendo esse tema, né, o contexto histórico, né, e agora vocês podem, por meio, por exemplo, dessas imagens, aprofundar as questões que envolvem, né, a habilidade do 8º ano, que no caso, vamos voltar lá, que é analisar os impactos da Revolução Industrial nas relações de trabalho, produção e circulação de povos, produtos e culturas.
certo? Então, é uma sugestão unindo algo que já existe, já está lá produzido e que vocês podem desenvolver ainda, né, nas suas aulas online, por exemplo, tá? Continuando, então, certo? Continuando. Então, aqui nós temos aqui a avaliação e recuperação, desafio e retomando. A proposta da avaliação apresenta-se para os professores e aos alunos como um instrumento de aprendizado, tá? Um instrumento de investigação, um subsídio para a intervenção pedagógica e sempre pensando na formação continuada. Todos esses elementos aqui eles são pertinentes, né, para garantir, né, e auxiliar os nossos estudantes no processo de ensino-aprendizagem, desmistificando, né, a nota principalmente, né, professores, uma vez que a avaliação requer, né, condições reflexivas em teoria e prática, né, e claro, né, não tratando, né, a nota como né, a nota enquanto valor quantitativo como uma menção final, certo? Bem, seguindo então, nós temos aqui a organização do material, tá? Que ele está, né, dividido, né, de sexto, sétimo, oitavo, nono ano, claro, né? A sequência aqui ela é uma cronológica, linear, né, e sequencial. Está dividida no sexto ano, o surgimento do homem, antiguidade e Idade Média, no sétimo, Idade Média, sociedade ameríndias, povos africanos e colonização da América. No oitavo ano, percorre o século XVIII e XIX, né, aí tratando o iluminismo, a Revolução Francesa, o Brasil no primeiro reinado, a independência da América, os movimentos separatistas e segundo reinado. E, finalmente, no nono, que abarca aí o século XIX e XX, 20 e 21, desculpa, que é a Primeira República do Brasil até os tempos atuais, certo? Uma coisa que eu devo estar aqui mostrando para os senhores também, que é a estrutura do material de apoio de história ao professor, tá? Ele possui, né, na sua estrutura, um quadro de habilidades que foram desenvolvidos no volume do material, textos, né, com os destaques sobre o volume, orientações, o desenvolvimento de atividades, tá lá passo a passo. O material também conta com a reprodução de todo o conteúdo presente no material dos estudantes, para que possa ser visualizado e, claro, né, desenvolvido segundo as suas práticas procedimentais, professores. Certo? Aí, no caso, no estudo do material de apoio ao estudante, né, ele está dividido em situações de aprendizagem, tá? Em que nos 4 volumes contém a sensibilização ou sondagem, a contextualização, a análise de fontes históricas, o desafio, né, e também a retomada identificada por uns ícones nas atividades organizadas conforme o quadro abaixo. Vou mostrar a vocês, então. Tá? Sempre que privilegiando metodologias centradas no estudante, né? Óbvio também, né, no desenvolvimento da atitude historiadora e, se possível, dentro do cada contexto de realidade, né, e na possibilidade também da interdisciplinaridade, certo? Seguindo, então, temos aqui alguns ícones para vocês. Tá? Os ícones estão aqui apresentados, em todos eles estão lá colocados no caderno, no currículo, em ação. Esse aqui, ó, só para a fonte que está sendo usada aqui é o Pixabay, para quem não conhece, Pixabay, né? Vamos dizer, para quem não conhece, é um site na internet que vocês podem usar, caso vocês queiram também, né, conhecer, né, que não tem direito autoral, a gente usa bastante. Bem, então, como sempre, para esse tipo de imagem, quando aparecer essa imagem, está dizendo o quê? Sobre a sensibilização, que é checar, né, os conhecimentos prévios, a contextualização, né, essa imagem que diz respeito, né, ao contexto histórico, a análise de fontes históricas, com essa lupinha aqui, quando trata da questão da leitura e análise das fontes, né, históricas. Outro ícone também, quando apresenta essa lousa aqui, ela trata da sala de aula invertida, que é o quê? Que é aprofundar os conteúdos antes da sala de aula, que eu apresentei para vocês lá, né, agora há pouco, uma sugestão para vocês, sempre em conjunto com as tecnologias digitais, né? Enfim, agora continuando aqui. Pronto. Aqui no caso também, quando se refere à rotação, que trabalha com a ideia de roteiro previamente elaborado, aqui tem uma ideia de um desenho de rotacional, elaborado pela colega
Priscila Lourenço, né, que trabalha agora na SEDUC, né, professora de História também. E deixo outra sugestão para vocês, tá? Vamos supor aí, professores, vocês estão aí trabalhando com o 6º ano, está no 1º bimestre, e trabalhando com essa habilidade aqui. Pois bem, lá na situação de aprendizagem 2, tá, tem essa imagem aqui. Então, vamos supor assim, né? Você olha a imagem e fala assim, nossa, vocês pensam, né? Supondo, né? Eu estou falando como um professor de história, né? Supondo o seguinte, vem a segunda indicação. Nossa, mas essa imagem, o meu aluno ele pode achar que é natural o escravizado sempre apanhar, né? Sempre está sendo castigado, porque é a única imagem, né, que tem no caderno, nesse 6º ano, que vai estar abordando um escravo. Não é? Então, peraí, então por que não ampliar um pouco o olhar de história com esse nosso aluno e provocar a mostrar, né, outras atividades, né, outras vivências, outras experiências que tinha a população escravizada? Né? Por que ampliar um pouco mais esse repertório cultural do nosso estudante? Então, aí, no caso, a sugestão aqui, trabalhar com a rotação, que consiste em um circuito de aprendizagem, na sala de aula, ou online também, né, em que vocês apresentam um roteiro, né, já previamente elaborado, que aqui já está posto praticamente, e sempre mobilizando outros recursos, como a análise de imagens, de texto, tecnologia digital, entre outros. E aí eu abro aqui para vocês, para mostrar que o Debré, esse que não foi a única obra dele, não é mesmo, professores? Nós sabemos disso, nós os alunos não. Então, por que não mostrar para os nossos alunos que não é o negro escravizado, né, ele também tinha outras atividades dentro dos centros urbanos, não é mesmo? Por exemplo, aqui, olha só, aqui mostra, né, a população dentro das cidades, o que eles estão fazendo. Eles tinham até trabalhos, muitos dos quais, claro, não era a maioria, mas uma parcela deles, eles eram especializados, né? Por exemplo, como um barbeiro, né? Ou ainda um carpinteiro, ou outras ainda, um ourives. Eles tinham, sim, né, escravizados com mão de obra especializada. Tá? Ou ainda mostrar a participação da mulher dentro, né, do universo da escravidão. Por que não? Né? Aqui são outras imagens de Debré, ambas do Debré, ok? Essa outra imagem que eu trouxe para vocês é mostrar para os alunos usando, né, recorrendo também à pesquisa, né, na internet, e conhecer o Museu Afro-Brasil. Esse aqui é um vídeo de 3 minutos, bem curtos, mostrando a importância e o que contempla o Museu Afro-Brasil. Inclusive, a imagem que eu trouxe aqui para vocês, que foi intencional, é mostrar, né, essa variedade do esforço, né, de um olhar branco, né, para mostrar, né, as multiplicidades e variedades de ações e participações da população negra dentro, né, do universo escravocrata do século XIX. Tá? Essa imagem aqui já é parte de um outro princípio. Né? Vamos pensar que o professor solicite um aluno fazer uma representação de uma das imagens que ele tenha escolhido em sua casa, fotografar, encaminhar para o professor. Aqui foi uma atividade de que um professor desenvolveu junto à nossa rede de ensino, Campinas Oeste, junto com seus alunos. Olha que belíssimo trabalho, que aqui está identificado onde está, caso vocês queiram conhecer esse trabalho, deixo aqui, está na referência, tá? O que foi desenvolvido nesse período. Enfim, aqui é uma sugestão para vocês, professores, que vocês podem trabalhar, né, ampliando, né, o repertório, né, dentro do ensino de história. Tá? Continuando, então, outros ícones também do material, quando se fala sobre filmes, aqui temos exemplos do Cultura e Currículo. Sim, esse ícone aqui, né, fala sobre filmes. O filme que nós assistimos agora há pouco, Narradores de Javé, pertence à caixinha do Cultura e Currículo, que foi um programa, para quem não conhece, desenvolvido pela FDE há muitos anos atrás, tá, de filmes para serem trabalhados com os alunos. Tá? Os materiais estão na internet, onde vocês podem ter acesso e conhecer um pouco mais. Quando se referir ao ensino híbrido, está aqui o ícone, tá? A gamificação e assim por diante.
Temos também, quando se refere à problematização, temos aqui a interrogação. Não saber mais, está aqui outra imagem também, dá para saber, enfim. No desafio, né, de novo, aqui com a ideia da luneta, uma lupa, né, buscando, né, informações. Retomando, também tem essa imagem aqui, certo? E agora, eu deixo para os senhores, tá, um outro material, tá, que é a respeito das adaptações curriculares. Tá? É muito interessante eu estar aqui apontando para vocês, porque esse tema também faz parte, né, faz parte do material. Inclusive, do próprio material, eles indicam, né, se você entra lá dentro no site, tá? Entrar no material, vocês clicando lá, eles apresentam alguns materiais, né, algumas apresentações falando um pouco sobre algumas questões envolvendo a educação especial, de forma bem abrangente, bem generalizante, não específica, tá? Então, por isso que eu aqui vou apresentar para vocês um trecho em que a professora Edilane, que é PCNP Educação Especial, ela nos vai esclarecer de forma didática, acessível, o que é adaptação curricular. Como isso transposto para a sala de aula. Então, ela vem comentar com a gente o que é aprender, quando e como aprender, como e quando avaliar o nosso aluno. Mas aqui nesse trecho especificamente, tá, ela vai tratar dessa questão de como fazer essa transposição na área de história. A Edilane, ela escolheu, né, um tema, um recorte, né, um eixo temático em história e propõe como fazer isso, né, dentro do campo da educação especial para a sala de aula. Então, vocês, por favor, assistem, sim, e conheçam essa possibilidade, né, essa sugestão de atividade que ela nos indica para desenvolver isso junto com seus alunos, tá bom? Vamos assistir então? Vamos lá? Olá, professores. Eu sou Edilane, eu sou coordenadora da Educação Especial e vim hoje aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a educação especial. A gente sabe que nas nossas escolas, distribuída no total das nossas escolas, nós temos 2.000 alunos. E com certeza eles devem estar sentados aí na frente de vocês, né, quando está tendo aula, algum deles deve estar por ali. Né? Então a gente vai conversar hoje um pouquinho para a gente entender como é que essas crianças pensam e de que forma que a gente pode efetivamente estar ajudando e contribuindo para o aprendizado deles. Os nossos alunos da educação especial, né, eles fazem parte de um público inclusivo. Né? Então vamos fazer uma reflexão acerca do que é educação inclusiva. Né? Essa é a palavra de ordem, a gente ouve muito essas duas palavrinhas, né? Educação inclusiva. E o que será que é realmente educação inclusiva? Vocês já pararam para pensar? Bom, em que a gente deve pensar quando a gente pensa na educação inclusiva? O que seria educação inclusiva? O que passa pela minha cabeça que é uma educação inclusiva? E para a gente saber sobre a educação inclusiva, a gente precisa conhecer os alunos que estão lá na sala de aula, que nós vamos ver que são, né? Aí eu trago para vocês uma tela que fala sobre o que é educação inclusiva. A educação inclusiva é um termo contemporâneo, né? Usado para garantir o direito a todos. Né? Então, quando a gente fala de educação inclusiva, nós não estamos falando só de um público
que é o público que tem deficiência. Nós estamos falando de um público que está incluído na escola. Incluído são todos, né? São os alunos que aprendem com mais facilidade, são os alunos que têm dificuldade de aprendizagem, são os alunos que têm famílias em grau de vulnerabilidade, que acabam agravando, comprometendo o aprendizado deles. São os surdos, são os negros, são os quilombolas, são os indígenas. Então, educação inclusiva, quando a gente fala esse termo de educação inclusiva, nós estamos falando de todos esses alunos, né? Temos aqui em Campinas uma quantidade bastante grande de refugiados que também são incluídos nas nossas escolas e também precisam ser atendidos. Então, educação inclusiva é para todos, né? E é esse modelo de escola que a gente sonha. Eu tenho certeza que cada um de vocês aí em casa pensa, né, que esse é o modelo ideal, onde não existam as diferenças e que a gente possa ter subsídios para atender esses alunos da melhor forma possível. Dentro desse modelo de educação inclusiva, a gente tem esse aluno que você pensou, que é o aluno da educação especial. O aluno da educação especial é aquele que está sendo visto por uma resolução, né, que são os deficientes, os alunos com transtorno do espectro autista e os alunos com altas habilidades e superdotação. Os demais alunos, né, alunos com TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os alunos com descalculia, com dislexia, com dislalia, com TOD, esses alunos, uma parte deles é dificuldade de aprendizagem e a outra parte dos alunos são os transtornos psiquiátricos, os transtornos emocionais, né? Muitos dos nossos alunos fazem uso até de medicação, é por isso que às vezes eles ficam muito sonolentos, porque eles precisam do componente químico para poder se estabilizar e aprender, tá? Mas eles não fazem parte do público-alvo da educação especial porque eles não estão nesse leque de deficiência, tá? Nem do espectro autista e nem das altas habilidades. Vale a pena a gente vigiar um pouquinho os alunos com altas habilidades, que eles devem estar aí dentro da sala de aula dando sérios problemas de comportamento, né? Porque é muito mais difícil trabalhar com alunos com altas habilidades, porque a gente tem que propor para ele um currículo adaptado também, mas para superar aquilo que os outros já sabem. Vamos lá. Para a gente conhecer o nosso aluno, quando a gente recebe o diário de classe junto com aquela lista da sede, né, que a secretaria entrega nas mãos da gente, o que é que eu preciso para conhecer meus alunos, né? Primeiro eu vou ver se é aquele aluno que todo mundo falava dele o ano passado, depois eu vou ver irmãos, eu já dei aula para esse irmão, para o irmão dele, né? Mas tem uma coluninha do lado direito que traz a deficiência dos alunos. Então, quando o aluno chega novo na escola, ou quando você é novo na escola, ainda não sabe, ou ainda um aluno que você não tem certeza se aquele código que está ali do lado, que deficiência é, eu oriento vocês a procurarem ou o coordenador, a equipe gestora ou até a secretaria da escola para ver se esse aluno realmente condiz
o laudo que ele tem com a deficiência e se ele tem o laudo, né? Então, os coordenadores, eles são orientados a procurar a família desses alunos que aparecem alguma deficiência e no prontuário deles não consta a deficiência, que eles procurem a família para a constatação daquela deficiência, não só num sistema, né? Porque ali o sistema é só uma proforma para garantir o direito deles, né? Para a gente conhecer um pouco, muito pouco, da necessidade que ele tem, né? Mas, se os alunos tiverem as deficiências, eles têm garantido os direitos deles, e nós vamos dar uma olhadinha, porque cada deficiência tem uma necessidade diferente, né? Não é porque está lá na sede que ele é surdo, ou que ele tem baixa visão, ou que ele é deficiente intelectual, ou que ele tem o autismo, que esse aluno precise genericamente de adaptação curricular. A gente vai olhar para isso, para essas necessidades, e pensar naquele aluno que está lá em casa agora, né? Fazendo as nossas adaptações, né? Porque a gente está propondo aí para os nossos alunos as adaptações curriculares, que vocês devem ter ouvido bastante isso. Eu vim falar um pouquinho para a gente desmistificar um pouco o medo que vocês têm da adaptação curricular, que é muito mais simples do que vocês imaginam, tá bom? Então, vamos lá. O aluno com deficiência auditiva, ele pode ter uma perda profunda, não ouvir nada, ou ele pode ter uma perda auditiva. O que faz um aluno ser surdo ou não é a identidade que ele assume. O aluno pode ser surdo profundo, não ouvir nada, mas ele não ter a identidade surda. A família, desde pequenininho, faz toda a investigação, e investe na oralização desse aluno. Então, ele passa a fazer leitura labial, né? E ele fala, né? Com um pouco de dificuldade, mas ele fala. A família não quis e ele também não demonstrou interesse em aprender a Libras, né? Que é a língua 1 do surdo. Então, esse aluno, ele é um deficiente intelectual e não é surdo. O que a gente faz com esse aluno? A gente precisa fazer algumas adaptações com ele, né? Por quê? Porque ele não ouve, né? Então, é adequado que ele fique sentado na frente, próximo ao professor, que o professor fale de frente para ele, mais pausadamente, quando tem um aluno nessas condições, até, né, no caso aí do aluno com perda auditiva, né, ele precisa estar muito ligado àquilo que o professor está falando, ele perde foco com muita facilidade, então é adequado que ele esteja sentado na frente, tá bom? E nós temos os surdos. O surdo é aquele que, mesmo tendo uma perda moderada, ele não é um surdo profundo, ele ouve alguma coisa, só que ele, junto com a família dele, desde pequenos também, as famílias querem que ele aprenda Libras, que ele se comunique através da língua de sinais, da língua 1 do surdo. Então, a família investe no aprendizado de Libras, esse aluno passa a se comunicar por Libras. Qual é a garantia de direito desse aluno? Ele tem direito a um professor interlocutor, né, de Libras. Nós temos 11 professores interlocutores na nossa diretoria. E
E esses professores precisam muito do apoio de vocês, né? Ele não é um professor, uma pessoa que está ali só traduzindo Libras. Ele precisa do apoio de vocês para que ele faça com qualidade aquilo que é o trabalho dele, né? Então, duas coisas que a gente precisa falar. O aluno surdo que tenha o intérprete de Libras, ele é aluno do professor da rede regular. Ele não é aluno do professor interlocutor. Ele precisa, sim, que o professor da classe, regente da classe, que olhe com muita delicadeza para esse aluno e veja o que é que ele precisa, né? Dentro daqueles anexos que falam do anexo 3, anexo 3, anexo 3, anexo 3, não precisa, não está na legislação que o aluno surdo precise de adaptação curricular, né? O anexo 3, aliás, do surdo, é um plano de atendimento da sala de recursos, então não tem nada a ver com aquele outro anexo 3, que é de adaptação curricular, tá? Esse aluno precisa ser olhado com muito carinho pelo professor, porque os nossos alunos surdos e os nossos alunos deficientes visuais, para eu ser mais breve depois, eles trazem na sua vida escolar uma defasagem bastante grande e a gente precisa olhar com muita delicadeza para isso, né? Não é só porque a legislação diz que não precisa fazer adaptação curricular que esse aluno não precise de um apoio extra, né? De um olhar diferenciado, tá bom? Então, os professores dos nossos alunos surdos agora já sabem qual a diferença de uma coisa e qual a diferença de outra. Se vocês quiserem, a gente pode falar mais especificamente desse público, tá bom? A gente refletir um pouquinho sobre o que é adaptação curricular, né? A gente ouve tanto isso, tanto, tem que fazer anexo 3, tem que fazer anexo 3, né? Que é o registro de adaptação curricular. O anexo 3 para autista e para deficiente intelectual, né? O que é essa bendita adaptação curricular? Eu vou inventar uma coisa nova para esse aluno, para ele fazer enquanto eu estiver fazendo outras coisas, seguindo o currículo com os meus alunos, né? Eu vou propor para ele uma atividade diferenciada, diversificada, né? Como seria essa adaptação curricular? A adaptação curricular são pequenas modificações que a gente faz, muito mais relacionadas à nossa expectativa, né? O que a gente pensa, né? Que está escrito, está um pouquinho logo abaixo, né? O que a gente pensa que é importante que esse aluno aprenda, né? Aquele aluno que a gente suspeitou a deficiência intelectual, mandamos para pai e veio. Ele é deficiente intelectual, né? Então eu vou começar a pensar para ele, né? Eu tentava coisas que não dava certo, né? Eu vou propor então uma adaptação para esse menino. A mesma coisa que eu estiver ensinando para todos os alunos da sala, eu vou oportunizar para ele também. Mas o que é importante esse aluno aprender, né? Enquanto eu estiver falando de cadeia alimentar, né? Esse aluno pode ser que compreenda algumas coisas. Tudo pode ser que não, né? O que é importante ele saber sobre cadeia alimentar, né? O que ele vai aprender disso? O que é possível ele aprender, né? Em que momento ele vai aprender? Porque às vezes eu faço uma introdução e a introdução dá para todos, né? Mas a forma que ele aprende é diferente, né? Por isso que ele é um deficiente intelectual, né?
como que ele aprende, né? Que forma que ele vai aprender, né? Em que momento disso eu vou avaliar o que ele aprendeu? De que forma que eu vou avaliar o que ele aprendeu, né? Então, eu tenho que fazer essas reflexões para saber o que realmente importa e qual é a minha expectativa com relação àquele aluno, né? Porque a gente entende que tudo aquilo que é proposto para o aluno, ele devolve de alguma forma. Ou não devolve. Mas isso, o não devolver, está muito mais ligado à expectativa que a gente tem do que aquilo que a gente propõe e que ele pode oferecer, tá? Falando em avaliar, né, vamos pegar essa brecha aí para falar sobre a adaptação curricular e a avaliação desses alunos. Eu costumo dizer que quando eu vou na escola e vejo a nota, né? Às vezes a gente tira até aqui na diretoria a tela das notas dos alunos e a gente vê que esse aluno teve 5, 5, 5, 5, 5, 5, né? A gente olha tanto vertical como horizontalmente, as notas desse menino são todas assim, né? E quando eu olho isso, me dá uma impressão simplista também minha, às vezes, de achar que ele não foi avaliado, né? Que o professor não pensou naquilo que ele tinha condições de aprender. O aluno com deficiência, ele não é comparado com a turma. Haja visto que ele tem um símbolo, ele tem uma marca lá no sistema, né, apontando que ele tem isso. O aluno com deficiência intelectual, deficiência física, o aluno com múltiplas deficiências, ele está lá no sistema. E aquele aluno estando no sistema daquele jeito, ele não pode ser comparado com o restante da turma. Ele tem que ser comparado com ele mesmo, os avanços dele, né? Então, se este aluno, eu propus para ele, dentro da cadeia alimentar, um conjunto de saberes e ele me devolve de forma positiva aquilo, eu vou avaliar e vou dar a nota que eu tive de expectativa com relação a ele e de que forma que ele me respondeu. 9, 10, 4, sim. Sim, ele deve ser avaliado de acordo com aquilo que eu propus para ele, né? Aquilo que eu acredito que ele dê condições, embora desafiadoras, de fazer, tá bom? Outra questão com relação à adaptação curricular bastante importante é que, assim, para adaptar um currículo, eu tenho que planejar, não dá para improvisar, não dá para chegar lá na escola e fazer, pensar na hora numa adaptação curricular. Eu vou dar cadeia alimentar para os meus alunos, o que eu vou fazer com aquele menino? Eu faço para ele um desenho lá de um leão, com uma lebre, né? O leão correndo atrás da lebre, enfim, né? Não dá para fazer desse jeito. Aliás, a gente que trabalhar com currículo, né? Eu trabalhei bastante tempo, não dá pra gente fazer mais as coisas sem planejar, com esse formato de currículo novo, né? E também não pode ser de vez em quando. Tem que ser sistemático, né? O planejar, adaptação curricular tem que ser de forma sistemática, né? E quando a gente faz as reflexões para construir a adaptação curricular, a gente tem que pensar na funcionalidade daquele pro aluno, né? No que é que ele vai usar essa informação e se ele dá conta ou não, tá? Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o plano em si, o plano de adaptação curricular.
Bem, vamos lá então olhar para esse anexo 3, que tem uma atividade aí para vocês refletir. Então, a gente vai começar pela reflexão, né? Aí, do lado esquerdo, a gente pode ver que tem as datas da semana, né? Que eu vou preparar a adaptação. E é uma adaptação curricular de história. Então, eu estou trabalhando com a minha turma. Vou mostrar para vocês primeiro a parte de trabalhar com a turma, tá? Então, o que eu vou trabalhar com essa turma? Qual a minha expectativa com relação à turma? Que elas reconheçam a pirâmide social do Antigo Egito, né? O papel dessa organização lá no Egito Antigo, né? O faraó, os escribas, o grande número de escravos, né? E que ele consiga fazer uma relação com a sociedade brasileira contemporânea, né? Então, a minha expectativa é que ele faça isso, que ele reconheça a pirâmide social como uma forma de representar uma sociedade do Antigo Egito e que ele relacione com a sociedade contemporânea, tá? Que recursos que eu vou usar, né? Que estratégias eu vou usar? Eu estou usando o caderno do aluno, né? Então, a gente identifica aí qual é a primeira estratégia que eu tenho. Eu vou analisar um texto, então o aluno vai ter um texto para ler, certo? E ele vai construir uma pirâmide social do Antigo Egito e uma que represente a sociedade brasileira moderna. Então, ele vai construir 2 pirâmides em cima do texto que ele leu, que eu estou propondo para ele, tá? Depois que ele fez as 2 pirâmides, ele vai fazer um paralelo entre a sociedade do Antigo Egito e a sociedade contemporânea brasileira, tá? Então, eu tenho bem claro qual é a minha expectativa, ou seja, o que eu quero para os meus alunos daquela turma e de que forma que vão ser as estratégias, as atividades que eu vou propor, certo? Só que lá na sala eu tenho um aluno síndrome de Down. O aluno síndrome de Down, ele tem a deficiência intelectual e ele está inserido na sala, né? Será que ele vai dar conta de fazer toda essa relação, né, de sociedade contemporânea brasileira, com o Antigo Egito, com a sua organização, fazer isso pensando numa organização social, né? Nós precisamos pensar, então, uma expectativa que eu vou ter para ele. Lembra que eu conversei sobre a nota? É o que eu propor para ele. Aí, né, os recursos que eu vou oferecer para ele é que vão dar condições que ele me dê uma resposta, um retorno daquilo, certo? Então, depois que a gente refletiu com relação a isso, vamos ver. Então, da sala, a expectativa da sala é uma. Qual a minha expectativa com relação a esse aluno, né? Que esse aluno reconheça a pirâmide do Egito como uma forma de organizar a sociedade lá do Antigo Egito. Representada pela figura do faraó lá no topo e na base uma grande quantidade de escravos, tá? Então, eu quero que ele reconheça, bata o olho e veja a pirâmide onde tem um topo pequenininho que tem a figura do faraó ou o nome, né, de acordo com aquilo que ele consiga reconhecer, e a base dela, né, cheia de escravos, né? A gente tem bastante ilustração com relação ao Antigo Egito. Então, é muito fácil do aluno identificar o faraó e o escravo, né?
e qual a hierarquia daí, o topo e a base, tá? Qual é a minha estratégia? É o recorte, a colagem, né? Eu posso dar para ele a figura de uma pirâmide e com pedaços, né? Para ele encaixar. Ele pode ou construir e encaixar do jeito que ele aprendeu, né? Aquilo que ele sabe, fazendo algumas inferências, né? Mas que ele saiba, o que eu quero é que ele saiba que aquela é uma pirâmide egípcia, né? Do Antigo Egito, e que a figura no topo, né? É o faraó e na base os escravos, tá bom? A gente ainda vai conversar bastante sobre essas questões de adaptação curricular. Eu espero. Pois bem. Bem, finalizando então, aqui são as referências, tá, do material que eu apresento a vocês, que eu utilizei ao longo desse percurso, caso vocês queiram, tá, ler um pouco mais, conhecer, aprofundar um pouco mais sobre isso. Deixo também para saber mais sobre algumas questões aqui que, em certa medida, passaram ou perpassaram diretamente ou indiretamente sobre o nosso tema, tá bom? Deixo aqui para vocês. E deixo aqui, tá, o meu muito obrigado, tá, pela audição de vocês nesse processo todo da TPC, e desejo também um bom trabalho a todos vocês. Caso vocês queiram fazer algum comentário, né, alguma sugestão, estamos aqui abertos para a audição. Aliás, agradeço muito as sugestões que foram dadas em outra TPC anterior de história, e eu estou pensando, né, a respeito de como transformar essas sugestões em ATPC. Estou ainda elaborando. Muito obrigado, tá? Bom trabalho a todos e estamos aqui à disposição. Até mais, até breve, gente. Obrigada, viu? Tchau, tchau.